O seu canal Rede Previdência passa a apresentar o programa Ao Vivo, Doutor. Olá, senhores telespectadores, sejam bem-vindos ao seu canal Rede Previdência. Se você ainda não é inscrito, peço que inscreva-se, ative o sininho, compartilhe e curta mais de 1.700 vídeos sobre Previdência à sua disposição, sob a direção geral do Dr. Ricardo Souza e trabalhos técnicos de Ícaro Moreira e Rosa Araújo. O programa Ao Vivo Doutor debate hoje esse importantíssimo tema que é Tempo Especial e CTC no RGPS e também no RPPS, com a doutora Amanda Kravchinski e a doutora Vera Queiroz, que são duas excelentes profissionais e que dominam muito bem esse tema. A doutora Amanda Kravchinski, ela é advogada especialista em direito previdenciário, é também professora de direito previdenciário, é autora do livro Controle Judicial do Ato Administrativo e hoje ela nos empresta o seu saber para debatermos sobre a Tempo Especial e CTC. Boa noite, doutora Amanda, seja bem-vinda, né? Aliás, já voltando, né? Porque a sua participação sempre foi muito importante aqui no nosso programa. Boa noite, doutor Ney. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Uma honra estar aqui nesse programa tão importante. Então, muito obrigada e conte comigo sempre. Certamente será convidada muitas e muitas vezes. A doutora Vera Queiroz, ela é ex-servidora do INSS, é também coordenadora e professora de Direito Previdenciário em cursos de graduação, pós-graduação e extensão. É doutoranda em Direito Previdenciário pela PUC São Paulo. Eu tive a oportunidade de participar com a doutora Vera Queiroz em 2016, se a memória não me trair, doutora Vera, tive a oportunidade de participar com ela num congresso do IAPE em Genebra, e esse congresso foi sobre, aliás, foi na sede da OIT, né, que é a Organização Internacional do Trabalho. Naquela época, inclusive, estava em pleno andamento a tentativa de reforma da Previdência. Eu tive até a oportunidade de falar desse tema lá na OIT. Doutora Vera, que prazer recebê-la aqui no Ao Vivo, doutor. Está mutado, está mutado. Opa, pronto. Boa noite, doutor Ney, o prazer é todo meu. Boa noite a doutora Rosa, a doutora Amanda. Agradeço imensamente o convite, me sinto honrada. E uma grata lembrança, né, da nossa participação lá no evento, que o doutor fez uma explanação também espetacular. Foi muito bacana lá no IAPE, foi 2016, realmente, foi no final do ano, mais ou menos, acho que final de outubro ou novembro. Eu também fiz uma exposição, à época eu era mestranda lá na PUC, fiz também uma exposição, se não me falha a memória, foi sobre os impactos da sentença trabalhista no direito previdenciário, mas foi uma experiência maravilhosa lá na OIT, né, doutor Ney? Foi. Muito, mas foi muito feliz mesmo. E é um prazer estar aqui. Estamos aí para falar da aposentadoria especial, da CTC, enfim. Vamos lá. Certamente você terá uma cadeira sempre reservada aqui no Ao Vivo, doutor. Doutora, muito obrigada. Meu boa noite também à nossa querida Rosa Araújo, que está aí
colaborando com o nosso programa. Boa noite, Rosa. Boa noite a todas e a todo você, a doutora Vera, a doutora Amanda. Estou aqui para dar um apoio a vocês. Espero que corresponda. E a turma já chegando por aí, né, Rosa? Os nossos participantes. O doutor Ricardo já deu o seu boa noite aqui. Doutora Ana Helena Portela. Doutor Guilherme Dias. Eu quero pedir logo licença e mandar um abraço lá para a doutora Ana Portela, grande advogada paraibana, e para sua mãe, né, que é a fãzaça de Helena, é a fã número 1. Doutora Rosalina Biagio também, doutora Wanda de Moraes, todos dando boa noite aqui. Que beleza receber todos vocês por aqui. Tenho certeza que nós faremos um excelente programa. Eu quero começar perguntando à doutora Amanda Kravchich, quais são os cuidados, não é? Pelo menos alguns, não é, doutora Amanda, que a pessoa deve ter ao solicitar uma CTC? Então, doutor Ney, bom, quando a gente vai pedir uma certidão de tempo de contribuição no INSS, aqui, inicialmente, vamos tratar da CTC que sai do INSS para a verbação desse tempo no serviço público, em algum regime próprio de previdência social. É muito importante que o segurado ele faça uma análise, um planejamento previdenciário das possibilidades que esse segurado teria junto ao INSS, porque uma vez que ele retire esse tempo de contribuição por meio da CTC e leve para o regime próprio e, eventualmente, tenha algum tipo de benefício financeiro no regime próprio, ele não poderá mais desaverbar essa certidão de tempo de contribuição nesse regime próprio para utilizar no INSS. Então, o que é indispensável que esse segurado faça? Um planejamento, e a partir desse planejamento, ele leve para a certidão de tempo de contribuição apenas aqueles períodos que efetivamente serão necessários e vantajosos ali a averbação junto ao serviço público. Então, acho que a dica de ouro aqui é fazer um prévio planejamento previdenciário para levar só aquilo que for necessário, aquilo que for interessante para o serviço público onde será utilizada essa CTC. Realmente, o planejamento previdenciário não é cada dia mais necessário para saber o que vai fazer, não é? Imagine que a pessoa pode ter 2 vínculos lá no serviço público, não é? Pode ter um vínculo aqui no INSS, aí quer fazer transferência de períodos, não é, entre esses regimes, né? Será que é melhor ele aposentar nos 3? Será que é melhor ele ficar apenas com 2, não é? Então, tudo isso vai exigir esse planejamento, não é verdade, doutora? É isso mesmo. Doutora Vera Queiroz, essa portaria, essa extensa portaria, não é? 1467, ela trouxe inovações quanto à CTC? Então, doutor Ney, e a todos, né? A portaria, ela é bem extensa, porque ela não trata apenas de CTC, né? Ela trata principalmente das questões de gestão, de compensação, enfim. Ela veio para normatizar aquela infinidade que se tinha de normativas dentro da administração pública federal, estadual, municipal, enfim. Então, ela veio para unificar o entendimento. Em relação à CTC, ela não trouxe muita inovação, porque nós já tínhamos a portaria 450, que trazia o formato desde 2008, já trazia o formato da CTC. O que ela efetivamente fez foi unificar o formulário para que
todos os entes federativos pudessem, porque ela só se aplica aos entes federativos, né? Pudessem emitir a CTC num único formato, né? Para que não ensejasse dúvidas, principalmente em relação às informações referentes às atividades especiais, a tempo especial. Eu não sei se eu já havia comentado com o doutor, agora, dia 23 de novembro, está sendo lançado no Congresso do IEPREV o nosso livro de certidão de tempo de contribuição, que nós pudemos abordar, inclusive, todo esse questionamento da elaboração da CTC, da interpretação, fomos às minúcias de todos os campos, e te digo, eu busquei, da forma mais ampla possível, trazer os aspectos da Portaria 1467 para dentro da obra, mas, efetivamente, o que nós temos mesmo de normativa é na Instrução Normativa 128 do INSS e na Portaria 991, né? 992. Então, nós temos ali as regras, o que entra como tempo, o que não entra. Enfim, a portaria é mais para unificar, não necessariamente para trazer grandes novidades. E ela diz a mesma coisa da lei, a mesma coisa do decreto 3048, agora ela diz, né, a mesma norma para os entes públicos, do que pode e do que não pode, e revoga, inclusive, a portaria 450, né? Estende também a questão das atividades militares, que aí é a grande novidade, porque nós tínhamos um impasse em relação às atividades militares, principalmente em se tratando de forças armadas, né? Porque as pessoas diziam que não havia normativa. Sempre houve normativa, são normativas internas, mas sempre houve, né? Mas a novidade, a inovação, efetivamente, mas nesse âmbito de se unificar, né, o documento, de se estabelecer as regras, o que poderia, o que não poderia constar na CTC, mas, tecnicamente, nada assim que pudesse ser diferente do que já tinha. Perfeitamente, não é? Até porque a portaria ela vem para disciplinar, não é? Agora, eu já ouvi, eu não sei a opinião aí das doutoras, mas já ouvi opiniões de pessoas que atuam no RPPS que consideram que foi um ganho bem grande com essa portaria, porque ali está, não é? Condensado, né? Está ali à mão, não é? Mais fácil do que você sair fazendo pesquisas e mais pesquisa para encontrar as normativas. Doutora Amanda, nós podemos falar num momento ideal para se pedir uma CTC? Olha, o momento ideal para se pedir uma certidão de tempo de contribuição no INSS, eu entendo que assim que o servidor, tá, ele ingressa no cargo público, e aí ele percebe que ele realmente vai seguir carreira naquele cargo, que ele pretende, né, se aposentar mesmo nesse cargo público, ele precisa começar a pensar, a identificar se de fato aquele tempo de contribuição que vai vir da CTC do INSS pode ser favorável para ele e aí buscar. Por quê? Porque a partir do momento que você está num ente público e você, como servidor, e começa a preencher os requisitos, por exemplo, para aposentadoria no serviço público, e ainda que não venha a requerer essa aposentadoria, você começa a ter direitos, algumas verbas. Por exemplo, digamos que eu, enquanto servidora, preencho os requisitos para a concessão da aposentadoria no serviço público, mas opte por permanecer trabalhando. A partir desse momento, eu posso ter direito a uma verba chamada abono de permanência. E esse abono de permanência, muitas vezes, ele só vai ser pago em razão da averbação dessa CTC do INSS, desde que você
ali as regras do serviço público, do ente público, exijam um determinado tempo de contribuição e esse tempo possa ser de origem do INSS. Além disso, além do abono de permanência, também existem outros tipos de gratificações, como triênio, quinquênio, enfim. Cada ente público vai fazer ali o seu estatuto, o seu plano de cargos e salários, e aí vai determinar quais gratificações podem ser pagas diante do implemento de alguns requisitos colocados ali pelo ente. Então, eu entendo que sempre a CTC deve ser precedida de um planejamento previdenciário e o momento que vai ser solicitada essa CTC para o INSS vai observar ali os requisitos de verbas que vão ser pagas por esse ente público mediante essa verbação. Tá? Então, acho que o mais importante do que o momento que vai ser requerida é requerer da forma correta. Cuidar que nessa CTC não venha nenhum período que seja concomitante àquelas contribuições que já foram feitas para o serviço público, identificar muitas vezes se esse servidor público ele tem algum outro cargo público e essa CTC vai ser destinada para mais de um órgão, porque você pode ter uma CTC com mais de um órgão instituidor. Então, por exemplo, a professora pode pegar uma CTC, averbar uma parte do período no município e a outra parte no estado. Então, acho que o mais importante do que o momento é o planejamento para não levar coisa que não precisa e, eventualmente, até deixar de utilizar esse tempo em benefício no regime geral também. Essa parte da CTCA, a doutora Vera, mestre, doutora, bem vai colocado, poder explicar muito melhor. Bem colocado. Inclusive, eu quero dizer, não é? Vocês estão com liberdade para crescer, discordar, concordar, apoiar. Fiquem à vontade para se interagirem. Doutora Vera. Doutor Ney, antes, tem aqui a Sônia Maria Dato Rodrigues também cumprimentando as doutoras, em especial a mestra doutora Vera. Ana Helena tem uma pergunta já aqui. Em que momento o segurado pode requerer a CTC? Quando requerer a aposentadoria ou a qualquer momento? Doutora Vera, quer responder? Ela tem outra pergunta ainda. Eu posso fazer ou vai responder? Não, vamos na sequência. Senão a gente vai... Deixa essa e vamos para... Doutor, deixa a doutora então, Vera a pergunta é, em que momento o segurado pode requerer a CTC? Quando requerer a aposentadoria ou a qualquer momento? A doutora Amanda pontuou muito bem aqui com relação à necessidade de se ter um projeto de aposentadoria, que é o que popularmente a gente chama de planejamento previdenciário. Eu já dou o nome de projeto porque você vive na sua vida fazendo projeto para tudo. Você faz projeto para comprar uma casa, você faz projeto para uma viagem, você faz projeto para aposentadoria. Então, esse projeto você faz hoje, mas não quer dizer que ele não possa sofrer alterações. Eu tenho algumas restrições com relação à verbação de CTC de forma antecipada, porque já tive casos de que a pessoa averba CTC e ela se arrepende. E nós temos, sim, existe possibilidade de desaverbação? Sim, mas a desaverbação, aqui no caso, é quando a pessoa perde o cargo público, ela é desligada do cargo público, então, por óbvio, a certidão vai perder o efeito e ela vai ter que levar aquele tempo para o regime geral para se aposentar. Então, a perda do efeito da certidão vai fazer com que ela recupere esse tempo no formato de desaverbação. Pois bem, então, é necessário, sim, fazer o projeto, mas não necessariamente utilizar se já não está na iminência de se aposentar. Eu já tenho essa visão exatamente por conta de inúmeros casos do escritório. Agora, posso requerer a qualquer momento? Eu posso. Se eu não utilizo, eu devolvo para o INSS. Então, esses
dias atrás, uma colega que é super famosa aqui no nosso meio, ela me fez a pergunta: eu sou servidora pública no município e no órgão federal. Eu pedi a minha certidão, já pedi, eu já tenho faz um tempo, só que eu decidi não averbar mais no órgão público federal. Eu resolvi averbar como professora. E agora o que eu faço? Agora o que você faz, ainda bem que você não averbou, e daí eu digo, eu acho que averbar é registrar, no momento que você entrega no serviço público, se ela tivesse levado para o serviço público, ela não poderia retirar o tempo. Então, como no serviço público federal ela acabou preenchendo os requisitos para aposentadoria, não é vantajoso levar a CTC, ela vai levar para o município onde ela é professora. E daí veio a segunda pergunta: mas e aí, eu posso levar a mesma certidão? Claro que não. A certidão ela é direcionada a um órgão público específico. Ela vai ter que devolver ao INSS e fazer uma nova, porque para entregar no órgão público é o ente federativo municipal. Pois bem, então eu posso, respondendo a pergunta, eu posso requerer a qualquer momento, ou no momento que eu vou requerer minha aposentadoria? Primeiro que se você vai requerer uma certidão no INSS, você não precisa se desligar de suas atividades, a qualquer momento você pode pedir o tempo. Posso, então, levar esse tempo e já averbar no serviço público? Cada um seu, cada qual, só que você tem que saber que não pode retirar. Quer dizer, não posso retirar o meu tempo averbado se eu recebi vantagens remuneratórias, o que normalmente acontece. A doutora Amanda pontuou isso perfeitamente. Normalmente, as pessoas já averbam para receber abono de permanência, anuênios, quinquênios, outras vantagens remuneratórias, né? Mas eu acho interessante, então, fazer a averbação antecipada, como a doutora Amanda disse, se ela tem certeza que ela vai se aposentar naquele órgão. Porque muita coisa muda. Eu tive recentemente uma análise de um projeto que a pessoa pediu exoneração de um cargo porque prestou concurso no outro, com 62 anos de idade, ela resolveu mudar completamente o projeto dela. Sorte que ela não tinha, assim, 2 cargos de professora e mais a contribuição previdenciária. A sorte é que ela não tinha averbado em lugar nenhum, não tinha pedido CTC, nada. Mas, assim, resolveu mudar de ente público, porque era mais vantajoso ser professora no município. Então, ela ficou em 2 municípios, e antes era o estado e município. Ou seja, isso, o momento vai depender da questão concreta, vai depender do interesse da pessoa. Como a doutora Amanda disse, se ela quer se aposentar naquele cargo, se a pessoa está com convicção de que aquilo é o que ela quer para a vida dela, a verba vai ser feliz, né? Agora, perfeito, tem que ponderar, né, com o apoio de um profissional previdenciarista, tem que ponderar qual é o melhor momento de se entregar. Qualquer certidão eu posso requerer a qualquer momento, com exceção aqui para o servidor público, que ele não pode requerer certidão se ele ainda estiver vinculado ao órgão público. É só na condição de ex-servidor. Pode ir com a segunda pergunta, doutora Rosa, por favor. Perfeito. Inclusive, você tirou a dúvida de muita gente, não é, quanto a averbar, desaverbar. Rosa, vamos passar a próxima pergunta para a doutora Amanda, porque senão ela vai cochilar ali. Eu quero que ela trabalhe muito. A próxima pergunta continua com a Ana Helena Portela. Ela pergunta como fica o tempo especial na CTC e quem faz a conversão em comum. Tá, ótimo. Ana, então, o tempo especial, como que funciona, tá? Primeiro, para fins de comprovação da especialidade do período, tá? De acordo com a IN 128, o tipo de documento, a legislação é exatamente a mesma quando a gente vai fazer a prova da especialidade, por exemplo, para uma aposentadoria especial,
para o reconhecimento do tempo especial como um todo, tá? Então, emissão de CTC com indicação do tempo especial, e em relação à questão probatória, é a mesma aplicada no direito previdenciário, nos casos de concessão, averbação de tempo especial. Porém, em relação à emissão de certidão de tempo de contribuição, ou até mesmo uma revisão de certidão de tempo de contribuição, há uma vedação na IN, que não pode haver a emissão da CTC com tempo especial convertido em comum. Não pode haver emissão de CTC com tempo majorado em função da conversão do tempo especial em tempo comum. Então, o INSS, uma vez que você faça a comprovação da especialidade do trabalho, ele pode sim emitir uma CTC, indicando que aquele período ali é especial, foi desenvolvido sob condições especiais, mas ele não pode emitir uma CTC com a conversão. Isso se aplica não só para a CTC com indicação de tempo especial, mas também, por exemplo, a uma CTC que seja ali requerida por uma pessoa com deficiência, onde tem também aqueles coeficientes, também não pode emitir com essa conversão. Pois bem, isso, via de regra, tá? Isso é o que diz a instrução normativa e é o que é observado pelo INSS no âmbito administrativo. Judicialmente, até 2020, 2021, alguns tribunais, e aqui reitero a jurisprudência do TRF da 4ª Região, que é onde eu tenho a maior parte dos meus processos, havia sim, a gente requeria essa CTC no INSS, às vezes vinha com tempo especial, às vezes não, mas nunca vinha com uma conversão. E na ação judicial, a gente solicitava essa conversão. Uma vez que fosse reconhecida a especialidade, normalmente o tribunal acabava dando essa conversão. Até que, agora eu não recordo, talvez a doutora Vera lembre desse julgamento, mas a TNU, eu não lembro se foi 2020 ou 2021, ela falou o seguinte: é devida a emissão da CTC com a indicação do tempo especial, entretanto, a conversão do tempo especial em tempo comum vai ficar a critério do órgão instituidor, ou seja, do órgão que vai receber essa CTC. E, nesse mesmo julgamento, a TNU já fez uma ressalva em relação ao Serviço Público Federal. Nesse julgamento, a TNU já disse que, em relação ao Serviço Público Federal, é sim devido à averbação desse tempo com a conversão, né? A CTC pode, sim, o tempo especial constante na CTC do INSS pode ser averbado no Serviço Público Federal com a conversão do tempo especial. Eu, Amanda, particularmente entendo que depois do julgamento do tema 942 do STF, onde houve o reconhecimento, onde servidores públicos têm direito também à conversão do tempo especial em tempo comum, porque até então não havia uma normativa específica para os servidores públicos em relação à conversão do tempo especial em tempo comum, eu entendo que cada vez mais os entes públicos, eles vão adotar essa possibilidade, assim esperamos, né, da conversão do tempo especial em tempo comum, não somente ao tempo que foi prestado em condições especiais para o próprio ente, mas também em relação ao tempo que veio do regime geral na CTC do INSS. Bem, doutora Vera, já que a doutora Amanda sugere a sua intervenção aí também, eu quero logo aproveitar e fazer uma pergunta aqui que está dentro dessa situação. Se o quadro de conversão de tempo especial do regime geral é também aplicado no RPPS? Bom, a questão da conversão dentro da CTC, como bem a doutora Amanda disse, eu sempre digo o seguinte, que quando se faz uma análise de CTC dentro do INSS, é o mesmo tempo que o analista faria para a concessão de um benefício. Então, todas as regras
adotados para a concessão do benefício são adotados também para a CTC. Ele só não concede benefício, ele concede um documento, que é um instrumento, no qual ele vai identificar o tempo comum, o tempo especial. Então, se eu preciso de uma certidão na qual eu apresento provas de que houve a exposição aos agentes nocivos, e isso eu apresento ao INSS toda a documentação, como se eu fosse me aposentar, né? Eu apresento o PPP, principalmente. O INSS vai fazer o enquadramento daquele período. E por que que é demorado? Porque se num PPP constar diversos períodos, por uma questão de tarefa dentro da própria Previdência, nós tivemos uma reunião com a superintendência, com a Perícia Médica Federal na Superintendência Regional aqui de São Paulo, tem uns 15 dias, e foi bem explicado pelo chefe da perícia que, por questão de tarefas, para não se... Cada tarefa tem um valor, e para que não houvesse escolha entre os peritos, numa análise de um PPP, então cada um vai entrar no sistema e vai analisar um período daquele PPP, de forma que, numa certidão, a gente possa encontrar períodos reconhecidos, períodos não reconhecidos, e falar, mas não é a mesma perícia médica? Gente, esse é um ponto super importante. São diversos médicos peritos. Mas vamos supor que, então, toda a especialidade foi reconhecida. O INSS, agora, com a portaria 1467, ele vai identificar na certidão que aquele tempo foi reconhecido por ele e que aquele tempo se enquadra lá no decreto 3.048 de 99, porque essa é a regra também aplicada no serviço público, por força do artigo 40, parágrafo 12, que subsidiariamente aplica regras do regime geral. Então, o INSS vai dizer que aquele tempo foi reconhecido como especial e o ente público não poderá não aceitar. O ente instituidor, a partir do momento em que houve o reconhecimento da especialidade no INSS, ele está limitado, ele não pode questionar o INSS, porque o reconhecimento foi feito no âmbito do serviço público, na verdade, no âmbito do regime geral. E aí a competência para reconhecer a especialidade é do INSS, e esse mérito não cabe ao ente público. Então, se eu tenho um tempo de médica no serviço, no regime geral, reconhecido pelo INSS, eu averbo esse período meu de médica no serviço público, porque prestei um concurso também, sou médica no serviço público, eles são obrigados a fazer a conversão, mas é no momento da concessão da aposentadoria. Não existe a conversão antecipada. Ela só é feita no momento da aposentadoria, que, logicamente, ele vai mudar de tempo especial para comum, ou vai reconhecer como especial, que no caso do médico são 25 anos, e aí ela poderia, então, juntar o tempo de serviço do regime geral com o tempo de serviço de contribuição, né, do regime próprio, e lá se aposentar aos 25 anos. Então, essas regras do regime geral são, sim, aplicáveis aos regimes próprios. Mas a normatização, né, dessa questão de reconhecimento, ela veio com a portaria 1467. Estou até procurando aqui qual é o artigo, mas, enfim, vai passar. Muito bem. Rosa Araújo, eu vou lhe passar a palavra, só quero fazer um aviso antes. As pessoas, por favor, deixem aí as suas sugestões de próximos debates. Assuntos como esse que nós estamos abordando aqui hoje foi justamente sugestões vindas de vocês, telespectadores. Então, nós queremos cada vez estar mais próximos e trazer a vocês os assuntos que vocês realmente queiram ver debatidos. E a Ícaro, eu quero lembrar, Ícaro, que nós temos o próximo Ao Vivo Doutor, será no dia 23 agora de novembro, já que o Ao Vivo Doutor é quinzenal, sempre nas quartas às 19 horas. E nós já temos aí, não é, Ícaro, o card desse próximo evento do dia 23,
que é também com 2 excelentes profissionais. Se tiver, joguem aí na tela para a gente, por favor, Ícaro. Já está. Não está aparecendo para mim. Nem está aparecendo, só. Ok, Para mim tá. então veja aí e depois a gente volta a esse assunto. Rosa, com a palavra. Pronto, tem aqui Ivonise, Francis Freitas, Renato Ludimé, cumprimentando, dando boa noite. E tenho aqui 2 perguntas, uma do Ricardo Souza e outra do Guilherme Dias. Então vamos a do Ricardo Souza para a doutora Amanda e depois você faz a outra para a doutora Vera Queiroz, por favor. A do Ricardo Souza, o tempo de Instituto Federal, antigas escolas técnicas, quando o aluno recebia livros, alimentos e ajudas de custo, pode ser averbado para o RGPS? Doutora Amanda ou É doutora Ricardo, Vera? né? É Ricardo Souza. É o comandante-chefe, viu? Só uma observação, doutor Ricardo, obrigada pela sua gentileza. Pode responder agora. Então, obrigada, Rosa. Então, o que que acontece? Esse tempo é o tempo, acredito que seja que o Ricardo está se referindo, é o tempo como aluno aprendiz, né? Esse tempo de aluno aprendiz, inicialmente nós tínhamos uma súmula do Tribunal de Contas da União, se não me engano, a súmula 96, que falava o seguinte, que o tempo de aluno aprendiz, ele seria computado para fins previdenciários, inclusive a súmula do TCU, ele contava esse tempo até como o tempo de serviço público. Desde que houvesse remuneração, ainda que de forma indireta, por conta do orçamento da União. E qual seria essa remuneração? Seria justamente isso que o Ricardo falou, material escolar, plano médico odontológico, às vezes ferramentas, alimentação. Então, durante muito tempo, nós tínhamos esse entendimento. A gente pegava a certidão de aluno-aprendiz do Instituto, dessa antiga escola técnica, desde que contemplasse ali que o aluno era remunerado, ainda que de forma indireta, por conta do orçamento da União, se averbava o tempo que constava nessa certidão ali emitida pelos institutos. Agora, recentemente, a TNU também, em decisão, em um pedido de uniformização, disse que, além dessa remuneração indireta, deveria também constar nessa certidão de aluno-aprendiz que havia trabalho por conta de encomenda de terceiros. Então, além de provar essa remuneração indireta, também deveria provar, essa certidão deveria constar que o aluno ali trabalhava, né, por conta de encomenda de terceiro. Então, a TNU colocou mais uma exigência ali do que já era colocada pela súmula 96 do Tribunal de Contas. Então, atualmente é possível sim contar esse tempo tanto para aposentadoria no INSS quanto no serviço público, mas essa certidão ela deve contemplar esses requisitos que passaram a ser exigidos ali pela TNU. Tá? Com a palavra, Rosa, para fazer a pergunta aí à doutora Vera. A pergunta do Guilherme Dias. No caso de uma aposentadoria já concedida em RPPS, exemplo, professora com tempo superior ao requisito mínimo, porém sem repercussão financeira direta nos proventos, é possível revisão de tempo de sobra? Deixa eu ler aqui. Guilherme é um querido. No caso de uma aposentadoria já concedida no regime próprio, exemplo, uma professora, com tempo superior ao requisito mínimo, porém sem repercussão financeira direta nos proventos, é possível revisão de tempo de sobra? Veja bem, Guilherme e todos. Eu sempre digo o seguinte, a pessoa, uma vez aposentada,
aposentado. Tempo utilizado numa aposentadoria, ainda que ele seja excedente, ele não pode ser revertido. Então, se eu tenho um tempo a mais, por isso, né, como disse a doutora Amanda no começo da nossa fala aqui, é necessário, é fundamental que se faça um planejamento. Porque no planejamento já se identifica esse período de excesso. Agora, isso vai depender também do caso concreto, no sentido de que, se a pessoa tem um tempo maior, mas não utilizou esse tempo na aposentadoria, ela sim pode levar esse tempo para um outro regime, no caso, um outro regime próprio ou regime geral. Tá? Mas se está aposentada e já contou o tempo, mesmo que sendo um tempo excedente, não há o que fazer, porque seria quase que estar desaposentando de um período, renunciando a um período. Eu não posso usar o tempo utilizado por um regime, eu não posso utilizar em outro. Isso está claramente lá na Lei 8.213, no Decreto 3048, na Instrução Normativa 128, na Portaria 1467. Todos os lugares estão, as regras, na verdade, são as mesmas, né? Então, não posso. Mas aí, assim, volto a dizer, se foi como excedente, esquece. Se não foi utilizado, ainda poderá ser pleiteada uma certidão. Vai dar trabalho? Vai. Pode ser até que tenha que judicializar. Mas, em tese, pode. Não foi utilizado, né? Muito bem. Pessoal, continue mandando suas sugestões de temas que nós possamos abordar nos próximos programas do Ao Vivo Doutor. Ícaro, já conseguiu aí formatar para apresentar o CAR? Isso, olha aí, que dois grandes profissionais, Dr. Rodrigo Sodero e Dr. Almir Reis. E olha que tema palpitante, novas revisões de aposentadorias e pensão. Portanto, daqui a 15 dias, né? Dia 23 desse mês de novembro, que é também uma quarta-feira, porque o programa Ao Vivo Doutor é sempre às quartas, nesse horário das 19 horas. Então, já estamos aí esperando por vocês. Obrigado, Ícaro. Tem um comentário aqui, a Vanessa Rodrigues, ela fez esse comentário. Então, resumindo, 3 pontos, requerer é diferente de averbar. A Sônia também está aqui elogiando o professor Sodero nessa rede, só aparece feras. Tem mais Vanessa Rodrigues, excelente. É isso que tem no momento. Pois não, doutora Vera, quer comentar aí essa observação? Requerer é diferente de averbar ou averbar é diferente de requerer? Então, o requerer é você pedir para que seja emitido um documento. E aí eu digo, inclusive, o seguinte, lá na própria Lei 8.213 e no decreto, e quando fala das prestações previdenciárias, faz a divisão em benefícios e serviços. E daí eu sempre pergunto, né? E onde entra CTC não é benefício, e muito menos serviço, ele não tem essa qualificação. É, na verdade, um ato administrativo, é um ato administrativo complexo, porque precisa ser emitido por um órgão e só produzirá efeitos quando um outro órgão se manifestar. Então, nesse caso, eu faço o requerimento da CTC, eu estou pedindo um documento, um instrumento, a administração está emitindo um ato administrativo, esse ato administrativo, na sua complexidade, só vai produzir efeitos no momento em que ele for registrado no outro órgão. Ou seja, o registro é efetivamente a averbação. Averbar é registrar. É você consolidar a informação que saiu de um regime no outro.
Então, essa comutatividade, ela é permitida, né? A comutatividade de tempo de contribuição, ela é permitida exatamente para facilitar as regras de aposentadoria, para se permitir que a pessoa possa aproveitar toda a sua contribuição, seja de um regime para outro, seja o que for, né? Tempo contribuído é tempo contado para a aposentadoria, sempre. Não tenho por que não ser, mas requerer o documento, requerer o instrumento, assim como você requer uma certidão de inexistência de dependentes, né? É um ato administrativo. Pela complexidade, pela natureza de ato complexo, a certidão só produz efeitos quando se apresenta no outro regime. Tá claro? Mais do que claro. Claríssimo. Ah, que bom. Nota 10. Doutora Amanda, a emissão da CTC pode prejudicar o segurado num requerimento de benefício ao INSS? Pode sim, Ney. Pode sim. E tenho visto muito, inclusive, tá? O que acontece? Por que volto à tecla do planejamento previdenciário? Quando o servidor ele assume ali o cargo público, via de regra, a primeira coisa que ele ouve do próprio RH ou até mesmo dos colegas ali de trabalho é o seguinte: olha, fulano, agora que você entrou no serviço público, você tem que pegar o tempo lá do INSS e trazer para cá. E aí, normalmente, sem qualquer análise, esse servidor ele pede a CTC para o INSS emite ela inteira. Então, por exemplo, o servidor público ele tinha ali 20 anos de tempo de contribuição no INSS. Se ele não faz nenhuma distinção, não faz nenhuma observação para o INSS que ele não quer essa CTC que a gente chama de fracionada, o INSS vai emitir com os 20 anos e vai estar liberado ali para aproveitamento no serviço público esses 20 anos. Mas, se ele precisava, por exemplo, apenas 10 anos de tempo de contribuição lá no serviço público, porque as normas lá no serviço público, às vezes, vão exigir uma idade mínima, e aí ele vai continuar contribuindo até alcançar essa idade mínima, e já supriria esse tempo do INSS. Se ele não leva essa CTC fracionada, e depois ele quer utilizar o tempo de contribuição no INSS, isso dá problema. Dá problema. Por quê? Porque para o INSS, se ele emitiu a CTC com todo o período que constava no INSS para fins de emissão e aproveitamento, como muito bem falou a doutora Vera, que vai ser, esse ato de averbação vai ser certificado pelo regime próprio, para o INSS, saiu todo o tempo ali do regime geral. Então, se ele for pedir aposentadoria e consta lá que houve emissão da CTC com tempo integral, o INSS vai dizer o seguinte: olha, houve emissão de CTC para você, para o segurado, e eu não posso utilizar esse tempo para fim de concessão de aposentadoria no regime geral. Aí, o que ele vai ter que fazer nesses casos? Né? Ele vai ter que pedir essa CTC lá para o serviço público, junto com uma declaração desse serviço público, desse ente público, demonstrando que determinados períodos não foram utilizados para fim de recebimento de efeito financeiro lá no serviço público, revisar essa CTC, cancelando a anterior, para liberar esse período para ser utilizado na aposentadoria no serviço, no INSS. Então, percebam que uma CTC que foi requerida sem uma análise prévia pode, sim, prejudicar muito o segurado que eventualmente venha requerer uma aposentadoria no regime geral, se esse tempo foi incluído na CTC e muitas vezes não foi utilizado no regime próprio, tá? Então, e outra coisa também muito interessante, Ney, se você pedir uma CTC no INSS, tá? Então, digamos que eu, Amanda, passei num concurso público e na primeira semana os meus colegas falaram: Amanda, pede a CTC lá no INSS. Fui lá no INSS, pedi essa CTC, mas eu não averbei. Não averbei.
peguei e deixei na minha gaveta. Né? Eu assisti às aulas da professora Vera e vi que eu preciso realmente ter certeza que eu vou me aposentar no serviço público nesse cargo que eu estou, e deixei lá a CTC esperando. Você sabia que, ainda que eu não tenha feito a verbação, se eu for pedir uma aposentadoria no INSS, o INSS vai pedir o esclarecimento acerca dessa certidão? Se foi utilizado, se não foi utilizado, porque se eu não for utilizar lá no serviço público, eu vou ter que cancelar essa CTC. Eu vou ter que cancelar. Ainda que eu não tenha verbado, se eu pedir, o INSS emitiu, e depois eu quero pedir um benefício no INSS, eu tenho que prestar conta dessa CTC. Tá, eu não utilizei, então eu tenho que cancelar. Então, pode Perfeito. sim, a emissão de uma CTC equivocada pode sim prejudicar muito o segurado. E acabou de responder uma pergunta aqui, se a CTC pode ser cancelada. Foi o que você disse agora, né? Correto? Doutor Ney, tem uma pergunta aqui da Ana Helena. Eu Tem? acredito que é nesse segmento. Vamos Ela ouvir. pergunta o seguinte: caso não seja averbada a certidão, passado algum tempo, pode-se devolver o tempo de contribuição ao RGPS ou RPPS, ou pode-se requerer revisão da CTC? Quer responder essa, doutora Vera Queiroz? Sim, perfeitamente. Sim, não sendo utilizada, sempre pode devolver. Aquele exemplo que eu dei já no início, a respeito daquela pessoa que tem um cargo público de professora numa universidade municipal e um cargo público federal. Ela requereu a certidão do INSS para verbação no serviço público federal, desistiu e vai pedir uma nova CTC, ou quando há também um erro material, porque não foi anotado um tempo especial, é um exemplo bem pertinente, inclusive, pode pedir revisão a qualquer momento, mesmo que ela já tenha sido averbada. Se houve algum equívoco, e às vezes o servidor não consegue detectar isso, porque ele faz... o servidor, como a doutora Amanda disse, ele ouve aquele comentário dentro do serviço público, vamos lá, vamos buscar certidão para averbar aqui, ele quer fazer esse trabalho sem o suporte técnico. Pode ser, então, que a certidão não esteja tecnicamente correta, e isso só é detectado muito depois, quando ele já está, inclusive, prestes a se aposentar. É possível, sim, pedir a certidão de volta para correção, né, para uma efetiva revisão, sem problemas. Então, eu tanto posso pedir para devolver, eu não desisti, não quero, eu não sei onde vou usar, como eu posso a qualquer momento pedir uma revisão, sem problemas. Doutora Amanda, existe prazo para a revisão da CTC? Não tem prazo para revisão da CTC. Lembrando que, para revisar a CTC, você vai ter que cancelar a anterior, né? Assim, a CTC, ela sempre vai ser única, né? Porque, assim, às vezes o servidor, ele tem lá a CTC dele, e às vezes ele quer, por exemplo, como a doutora Vera deu o exemplo anterior, ele quer mudar o órgão instituidor. Esse exemplo ali da professora, ela não quer mais usar no serviço público federal, quer usar no serviço público municipal. Ela vai ter que revisar, e sempre que eu reviso a minha CTC, eu cancelo a CTC anterior. Não tem prazo para revisão, mas para revisar, cancelando a anterior, eu tenho que provar que eu não utilizei esse tempo para fim de efeito financeiro, né? Recebi valores em função da utilização dessa CTC, tá? Por quê? Porque para revisar eu tenho que cancelar, e para cancelar eu não posso ter recebido nada. E não tem prazo nem para requerer e nem para cancelar, enfim, revisar a CTC. Concorda, doutora Vera, que não há decadência Sim, para vou fazer só um a revisão adendo de CTC? aqui. Sim, só um adendo. No caso de uma revisão de CTC ou de uma anulação, cancelamento, de como for, se o servidor não entregou no serviço público, ele está na posse da certidão original,
Então, ele não precisa fazer a prova da não utilização e não recebimento de verbas remuneratórias. Por quê? Porque ele nem chegou a entregar. Então, ele entrega a original, ele devolve a original no INSS, e ali ele pode pedir cancelamento e uma nova, onde, inclusive, ele pode agregar mais tempo, né? Ou ele pode pedir uma revisão apenas para mudar o órgão instituído, o órgão que vai instituir, que vai conceder a aposentadoria futura, tá? Então, é só esse adendo de dizer que, se ele não utilizou, não precisa fazer a prova de que não houve vantagem financeira. Doutora Amanda, a CTC, ela pode ser fracionada? Sim, pode sim ser fracionado. Você, não só o CTC, mas como os períodos ali indicados, você pode fracionar e pode utilizar, deixar uma parte no INSS, levar uma parte para o serviço público, pode usar uma parte em um dos entes, por exemplo, uma parte no município, outra parte no estado, enfim, você pode, ou até mesmo em casos de cargos acumuláveis, usar ali no mesmo ente, só que para cargos diferentes. Então, sim, você pode fracionar. Até voltando ali para a questão que a doutora Vera falou antes, doutora, eu entendo a mesma situação que você colocou ali, que não precisa fazer prova, né? Porque se não utilizou, não tem porquê. Mas, infelizmente, na via administrativa, o INSS está solicitando a declaração de que não foi utilizado, né? Então, assim, se pediu... Gente, só pede CTC se efetivamente for utilizar, porque se não for utilizar, eu não recomendo que peça. Não comprar dor de cabeça, né, doutora Amanda? Por exemplo, um caso que aconteceu agora recente comigo, uma servidora pública, ela era do estado de São Paulo, professora da rede estadual de São Paulo, passou no concurso público em São Paulo, começou exercer o cargo, e aí pediu a CTC do INSS. Mas nunca verbou. Veio embora para Florianópolis, pediu exoneração, e essa CTC do INSS ficou assim, não utilizou nada. Eu fui fazer a aposentadoria dela agora no INSS, e o INSS exigiu a declaração do Estado de São Paulo para provar que ela não tinha utilizado. E eu falei, mesmo tendo ali a exoneração dela, falando que ela não estava mais no ente público, que ela ia utilizar o tempo no INSS, que obviamente que esse tempo não foi utilizado, até pelo período que ela ficou no cargo público, ela não teria nem como ter recebido nem qualquer tipo de verba. Me deu maior trabalho provar que ela não tinha usado essa CTC no município de São Paulo, porque daqui para São Paulo é difícil assim, a comunicação, muitas vezes, do ente público, né? Então, eu sei que tem na normativa, né, doutora, mas às vezes na prática o INSS acaba tomando essas condutas, né? Ele aplica a regra sem se ater esses detalhes que às vezes nem foi feita a verbação dessa CTC no ente público, né? O INSS, ele quer ser mais realista que o rei, né? Então, se a pessoa está com a certidão original em mãos, por óbvio que já está demonstrado que ela não utilizou, porque quando se utiliza a certidão, Ai, doutor Ney, me permite aqui só um adendo, né? Quando se faz a verbação, de forma obrigatória, o regime próprio tem que mandar a comunicação ao INSS. Oficia o INSS dizendo que aquela certidão foi utilizada para aquela finalidade, seja para receber verba remuneratória, seja para receber aposentadoria. O INSS, ele não faz a verbação da certidão do regime próprio de forma aleatória. Então, se o ex-servidor, ele tem uma certidão do regime próprio e ele quer averbar no INSS, ele vai ter que requerer aposentadoria e essa aposentadoria ser deferida. Por que no indeferimento o INSS não averba a certidão?
exatamente porque se ele quiser exercer o seu direito de arrependimento, e a pessoa pode pensar assim, não, eu saí do serviço público estadual, mas eu vou prestar um concurso para o federal, e daí eu vou levar o meu tempo. Ah, mas eu já entreguei aquela certidão quando eu tentei uma aposentadoria no INSS. Ainda que ele desista, ele pode pegar de volta a certidão dele, que ele entregou no INSS, e levar para o Serviço Federal. Principalmente no caso do benefício indeferido, e a pessoa fala, nossa, mas eu fui olhar no meu CNIS, eu fui olhar na minha relação previdenciária, e esse tempo não consta. Na minha contagem de tempo na aposentadoria, foi indeferido porque eles não contaram esse tempo. Não, não foi indeferido porque não contaram o tempo da CTC. Foi indeferido por outra razão, porque na totalidade não existia tempo. Então, se não existiam os requisitos para aposentadoria, eles vão indeferir por isso e também não averbam a CTC. Ou seja, a CTC continua disponível para o servidor. Ou seja, basta conhecer um pouquinho, não é? Para não fazer uma exigência descabida dessa prova. Mas, doutora Vera, já estouramos aqui o nosso horário, infelizmente. Doutor Ney, eu tenho 2 comentários aqui, gostaria de fazer. Pois não, pode fazer. Doutor Ricardo Souza diz o seguinte, que noite esclarecedora, excelentes perguntas, entrevistadas incrivelmente competentes, parabéns, doutor Ney. Muito obrigado, doutor Ricardo. Sinal que eu estou empregado por mais algum tempo. E a doutora Ana... Hein, Rosa? Não esquecendo que nós vamos ter, pela primeira vez, um ao vivo doutor extra, tamanha a importância do doutor Ricardo, da doutora Ana Isabel Jordão, que lançaram aí um curso de aposentadoria especial. Então nós teremos um ao vivo doutor especial também, que será no dia 30. Olha aí, Ícaro, já trazendo aí a tela. Ó. Dia 30 deste mês de novembro, viu? Mas não se esqueça, na programação normal, dia 23, com o Dr. Rodrigo Sodero e também com o Dr. Almir Reis, vamos falar de novas revisões de aposentadorias e também de pensão. Ok, Rosa? A doutora Ana Helena Portela, agradecendo as respostas às perguntas que ela fez. Doutora Sônia Maria, também parabéns ao idealizador da Rede Previdência, obrigada, professoras, por passar seus conhecimentos tão esclarecedores, gratidão. Temos que agradecer também a doutora Ana Portela, né? Quando eu necessito, ela colabora aqui, ela participa aí, fazendo esse apoio que Rosa está fazendo aí tão bem. Meus agradecimentos, viu? Meu e de toda a Rede Previdência, a doutora Ana Portela, sempre muito simpática. Mas, como eu disse, já extrapolamos aqui os nossos horários. Eu quero saber uma coisa aqui, doutora Vera. No caso das pessoas com deficiência, né, que nós sabemos que na aposentadoria especial deles, em vez de 35 anos, que é exigido para os homens sem deficiência, para eles, leve 33 anos, moderada 29, grave 25, né? Isso também pode ser levado para o outro regime, e lá se fará a conversão, no mesmo molde do que seria um trabalho insalubre? Idêntico. Não tem diferença. A doutora Amanda tinha até colocado, né? Essas questões lá do artigo 40 da Constituição, parágrafos, acho que é 4A, 4B, 4C, que falam de atividades especiais, e dentro de um deles está mencionando sobre a pessoa com deficiência, da mesma forma que o INSS faz a análise de uma atividade prejudicial à saúde, porque a pessoa está exposta aos agentes nocivos, ele também deverá informar na CTC, no campo específico, a questão da especialidade pela deficiência. E aí, o órgão instituidor, ele sim vai fazer a devida conversão. Então, a regra é a mesma.
Ótimo. Finalizando aqui, eu só quero mandar um beijo aí para a Sônia Dato, que é minha aluna e é uma querida também. Um beijo. Muito bem, mas não vai-se embora não, que a gente ainda tem que conversar. Não, com certeza, estou aqui à disposição. Doutora Amanda, pode ser expedida a segunda via de CTC? Pode sim ser expedida a segunda via da CTC, não tem problema. Normalmente, você vai ter que justificar, né, o porquê dessa segunda via, lembrando que segunda via é diferente de, como o próprio nome fala, a segunda via é uma CTC igual àquela que já havia sido emitida, né? Porque às vezes cria-se uma confusão em relação à nova CTC, né? A pessoa já tem, aí precisa cancelar, devolver a anterior. Agora, com essa questão da CTC, que tem ali o QR Code, a assinatura digital, essa questão da devolução ficou um pouco defasada, né? Porque como a CTC ali agora não tem mais aquela assinatura que havia antes, assinatura eletrônica, então cada vez mais ressalvadas mais antigas, você não precisa mais fazer a devolução, você só faz o cancelamento. E a segunda via não. A segunda via, ela acontece principalmente quando você tem mais de um órgão instituidor. Então, você acaba, na verdade, tendo duas CTCs, né, iguais, que vão ser entregues, uma para um determinado órgão e a outra igual, e daí na observação ali vai ter indicação de quais períodos que você vai utilizar em cada um. Mas havendo a perda, enfim, você pode sim solicitar a segunda via. Muito bem, foram ótimas as suas participações, certamente nós contaremos com vocês em outras oportunidades. Doutora Vera, nós precisamos explorar esse teu livro, né? Eu já sei que lá tem um conteúdo excelente, então vamos marcar aí proximamente para a gente fazer, explorar esse seu livro. Bem, é um prazer. Doutora Vera, me diga, por favor, algo que eu deveria lhe perguntar, não lhe perguntei, que você acha que não pode deixar passar. Fique à vontade. Duas coisas importantíssimas. Primeiro, falar rapidamente. A questão da certidão pós-mortem, ela é possível, porque quando a pessoa falece e ela tem, por exemplo, já um bom tempo de serviço público, se desliga, começa a recolher no regime geral, e falece, então ela não tem o número de contribuições suficientes para garantir o pagamento de uma pensão por morte além daqueles 4 meses. Então, por exemplo, se a pessoa não tiver vertido 18 contribuições para o regime geral, o dependente vai receber durante 4 meses o benefício de pensão. Porém, ela pode requerer no serviço público, onde aquele segurado falecido exerceu atividade por muito mais tempo, e juntar os períodos para fins de contabilizar nessa questão de 18 contribuições para o recebimento, inclusive, a depender da situação, de forma vitalícia, né? Então, existe... Entendendo que vai ter que se provar pelo menos 2 anos, né, de união estável de casamento, é verdade? Sim. Aqui então, eu estou dizendo a certidão pós-mortem, porque às vezes as pessoas não sabem que é devida, né, é devido o requerimento, né, junto ao órgão público, não é um requerimento personalíssimo do ex-servidor, tá? Também nós temos, inclusive, a questão de aproveitamento em regimes internacionais. Quando existe tratado internacional, eu posso utilizar tempo de fora para cá, daqui para lá, enfim. E uma outra questão que é Doutora Vera, você acabou de dizer, olha, esse requerimento dessa certidão da CTC, né, pós-morte, né, ele não é personalíssimo. Imagina se fosse, hein? Que susto o servidor iria levar, hein? Desculpe a brincadeira. Então, não é só o segurado que pode requerer, o seu dependente pode, no caso do seu óbito, né? Então, não é uma prerrogativa apenas do ex-servidor. Porque falar, morreu, então não pode mais. Não, pode sim. O dependente, né? Titular. Se bem que o INSS de vez em quando mata um, né? Infelizmente, né? Suspende o benefício dizendo que
o segurado faleceu. Mas desculpa lhe atrapalhar, pode concluir. Imagina. E uma outra questão muito recorrente, muito importante, a questão da averbação automática. Doutor Ney, eu, inclusive, vou contar o exemplo que eu vou dar é o meu caso concreto. Quando eu entrei no Serviço Público Federal, no INSS, nós éramos empregados públicos, todos. Entramos prestando concurso e tínhamos empregos públicos. Aqueles muito antigos que entraram já lá na década de 60, eles eram os funcionários públicos. E a Constituição Federal determina que um único regime, né, um regime jurídico único para os servidores. E a Lei 812, ela simplesmente transforma os empregos públicos em cargos. Então, deixamos de ser servidores, empregados públicos, perdemos fundo de garantia, mas ganhamos estabilidade, ganhamos as prerrogativas de antigos funcionários, todos a partir de então, com a nomenclatura servidores. Pois bem, aquele período em que éramos empregados públicos, as contribuições foram vertidas para o regime geral. E os meus colegas que se aposentaram no INSS, como servidores públicos, eles não precisaram ir até o INSS, instituição autarquia, para requerer uma certidão e levar essa certidão no RH, né, para que eles, então, tivessem essa averbação. Foi feita automaticamente. Agora, isso hoje não é mais possível. Então, para quem teve um emprego público e o ente transformou o emprego em cargo, aquele período de recebimento, aquele período de recolhimento da contribuição para o regime geral, ele só vai ser contabilizado no mesmo ente público se houver a certidão, porque não há mais essa questão da averbação automática. Antes havia. Então, meus colegas que se aposentaram como servidores do INSS, meus colegas que se aposentaram servidores federais da Receita Federal, eles não precisaram ir até a autarquia INSS para buscar a CTC e levar para o seu RH correspondente, porque havia, sim, a averbação. De 2019 para cá, a Lei 13.846 não mais permite a averbação automática. Então, é necessário que o INSS emita essa certidão para que haja a averbação no serviço público. Então, acabou a averbação automática, né? E por que isso? Porque o INSS, a plataforma utilizada pelos regimes próprios, é a mesma plataforma do regime geral, é a plataforma da DataPrev. Só que ela não está totalmente consolidada para o regime próprio. Ela está sendo, né, na verdade, ela está sendo adaptada, e tal, porque quando a gente abre um CNIS, a gente identifica, né, a gente vê o identificador PRPPS, significa Período de Regime Próprio de Previdência Social. Que, como antes não era necessário buscar a CTC, a averbação automática, muitos servidores usaram esse período 2 vezes porque não havia a mesma plataforma. Os sistemas não se comunicavam. Foi exatamente com a utilização e a migração dos dados para a plataforma da DataPrev que agora não se pode mais fazer a utilização desse tempo de forma direta, automática, e é necessário, então, a CTC, porque aqueles que obtiveram duplamente uma aposentadoria com o mesmo tempo, por óbvio que o poder público pode fazer a revisão porque se trata de um ato ilícito e a pessoa ter que devolver todo o período recebido indevidamente. Mas você vai falar, mas não é culpa da pessoa, ela não sabia. Ninguém se excusa de cumprir a lei alegando que não a conhece, né? Correto, então vai ter que devolver porque é um recebimento indevido. Corretíssimo. Muito bem observado. Bom, então, quero mais uma vez lhe agradecer e renovar o convite para a gente poder esmiuçar esse seu livro. Doutora Amanda, vou fazer o mesmo questionamento que eu fiz para a doutora Vera.
o que você gostaria de falar e que eu não lhe perguntei, ou não lhe perguntaram, né? Porque não sou só eu, são eu e os telespectadores. Então, doutor Ney, eu acho que foi muito legal, estou muito feliz aqui, muito grata de estar com a doutora Vera, que é super expert no assunto. E um último ponto, um ponto, enfim, que eu acho que é interessante também colocar, é a questão da inclusão dos períodos em gozo de benefício na CTC, né? Que isso era bem discutido e agora está ali na IN 128 de forma bem detalhada quais os períodos que deverão ser incluídos na certidão de tempo de contribuição emitido pelo INSS. Então, acho bem bacana também apontar para esse fator, né, para esse dado. Quando a gente for requerer a CTC, identificar se houve ou não período em recebimento de benefício por incapacidade, para ver se vai ser possível a inclusão desse benefício na CTC. Ótima observação, ótima finalização. Rosa doutor Araújo. Ney, Pois não, Rosa. Tem uma observação aqui da Sônia, para, da Ivonise, dando parabéns. Sônia, obrigado pela gentileza. Janalise Pavoski, parabéns, professora Amanda, por essa interação representando o estado de Santa Catarina com outros estados. Excelente debate. Gratidão a todos. A Sônia também dá sugestão. E o Fábio Leão, show de live, parabéns, doutor Ney e doutora Rosa. Obrigada, parabéns pelos professores. Tema é ultra importante. Meu abraço aí para o grande amigo, meu sócio Fábio Leão, e também para todas vocês que participaram, que é tão gostoso, é tão bom estar aqui com vocês. Quero agradecer mais uma vez a doutora Vera, a doutora Amanda, Rosa, Ícaro, né, que tem aí na retaguarda. Lembrando, dia 23 vamos falar de novas revisões sobre aposentadorias e pensão, com os consagradíssimos doutor Rodrigo Sodero e também o doutor Almir Reis, advogados militantes, também professores, e duas pessoas com uma facilidade muito grande de expressão. Continuem vocês sugerindo sempre os temas que nós devemos abordar aqui no programa Ao Vivo Doutor. Lembrando que das segundas às sextas-feiras, no horário das 18 horas, vocês têm o boletim de notícias previdenciárias em 10 minutos. É uma maneira de você se atualizar todos os dias. Bom, foi ótimo estar com vocês e quero lembrar, canal Rede Previdência, esse é o seu lugar. Venha